Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Vamos dando continuidade ao nosso curso de Python e dessa vez a gente vai estar falando sobre operadores. Bom, o que são operadores? Operadores são caracteres ou, ou palavras que são utilizados para construir expressões. É, Então, em qualquer linguagem, isso a gente vai ter uma série de operadores específicos ou, enfim, que são utilizados e se comportam de maneiras diferentes. A gente pode utilizar operadores para fazer atribuição de valores, para fazer cálculos, para fazer... Enfim, os operadores que a gente vai focar nessa aula são os operadores aritméticos e os operadores de atribuição. Ou seja, os matemáticos e os que a gente consegue atribuir valores, né? Os caracteres que a gente utiliza para atribuir os valores em variáveis. Eu já tenho a aula 4 aqui criado no nosso Visual Studio Code, uma pastinha com main.py, aqui pi, né? Simples, sem nada, e a gente vai estar trabalhando em cima desse arquivo. Bom, para começar a gente vai criar dois números aqui, simples, né? Lembrando, pessoal, isso é uma aula iniciante, né? Então, se você já tem um certo conhecimento em programação, pode pular essa aula. Mas eu recomendo que você fique, porque a gente sempre acaba pegando coisas novas, né? Coisas que a gente geralmente não utiliza no dia a dia. Então, para começar, a gente vai estar declarando o número 1 aqui, que vai ser igual a 7, e o número 2 aqui, que vai ser igual eh, a 2, por exemplo. Então, vamos lá. O primeiro deles que a gente tem aqui é o de adição, é o de soma. Então, a gente vai colocar... como é que funciona? O de soma é o mais normal, né? Então, a gente vai colocar aqui número 1 mais número 2. Simples assim. Soma. O segundo deles, pessoal, é o nosso operador de subtração, né? Também, simples assim. É o de menos, assim como qualquer outro. O terceiro deles, a gente tem o de multiplicação. Para multiplicação, a gente sempre utiliza o caractere de asterisco, né? A gente vai colocar aqui resultado, número 1 vezes número 2. Vamos lá. Outro operador que a gente tem o operador de divisão. O operador de divisão, a gente utiliza o caractere de barra, né? Um outro caractere que a gente tem a divisão por número inteiro, né? O que isso significa? Significa que não vai imprimir o número decimal, somente o número inteiro. Também é muito pouco utilizado também, né? Geralmente o pessoal trabalha com número decimal, números exatos. O operador nesse caso aqui é duas barras. A gente tem o operador de módulo. O operador de módulo daí é o percentual, né? No caso é a diferença ou o resto que a gente diz. O resto da divisão. Aí a gente tem o nosso último, que é o de exponenciação, né? Como é que é esse caractere? É os dois asterisco. Bom, pessoal, só vamos gerar um print resultado aqui, ó. Para facilitar a nossa concatenação de caracteres, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o F, a gente vai colocar duas aspas duplas. E entre as aspas duplas, a gente consegue colocar a nossa frase aqui, né? Só que daí a gente só coloca entre chaves aqui o valor que a gente quer imprimir. É mais fácil, mais tranquilo do que ficar concatenando variável e string. E para isso a gente vai imprimir... Vou colocar para todos eles aqui só para a gente ver o nosso resultado. Aqui vai ser divisão. Aqui vai ser divisão por inteiro.
tem um erro de ortografia. Bom, se a gente executar esse cara aqui com o nosso Python-Py, vamos ver, ele vai imprimir os nossos resultados aqui, né? Ó, note que a exponenciação, o módulo aqui, que é o resto da divisão, divisão por inteiro, observe que ele só trouxe o número inteiro, não trouxe o número decimal, como é o caso daqui. Enfim, bom, pessoal, de operadores aritméticos seria isso. Existe, lembrando que a matemática aqui é como acontece em qualquer componente, qualquer dispositivo, né? Como acontece a matemática propriamente dita em si. Você tem prioridades em execução de algumas expressões ali do que outras. Por exemplo, divisão, multiplicação vai sempre vir antes de adição e subtração. Então é sempre importante a gente se atentar nisso. Por exemplo, se a gente fizer assim, vamos colocar aqui, eu quero 2 mais 5. Ele vai somar o que está dentro do primeiro o que está dentro dos colchetes e depois o que está fora dos colchetes. Então isso é bastante importante também a gente comentar, né? Vou botar um 3 aqui, por exemplo. Ele vai executar primeiro o que está aqui dentro e depois o que está fora, né? E assim sucessivamente. Então se eu vim aqui, ó, 21. Bom, pessoal, uma outra coisa bastante importante que a gente precisa ver também aqui são os operadores de atribuição. O que são operadores de atribuição? São caracteres que a gente utiliza para atribuir valores às nossas variáveis, né? E a gente tem alguns deles. Por exemplo, eu vou colocar aqui como comentários, atribuição. Bom, o primeiro deles que a gente tem aqui, até eu vou gerar um comentário. O primeiro deles que a gente tem aqui é o igual, obviamente, né? Que a gente atribui valores, né? Por exemplo, valor é igual a 1 mais 2. Um exemplo, né? O segundo deles que a gente tem é o mais igual. O mais igual, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor mais igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, valor mais 1, né? Ele vai fazer isso. Da mesma forma, a gente tem valor menos 1, vai ser valor igual a valor menos 1. A gente tem o da multiplicação também, mesmo esquema. A gente tem o da divisão também. E a gente tem o do módulo, né? Que seria o do resto, que vai ser exatamente a mesma coisa. Então é bastante importante a gente saber desses elementos, porque fazem parte do dia a dia de qualquer linguagem de programação, né? Por exemplo, a gente tem aqui valor é igual, vou botar aqui, ó, valor mais igual ao número 1, que foi o que a gente colocou aqui, né? Vamos ver. A gente vai declarar como zero, valor mais igual ao número 1. Bom, observe que ele imprimiu a 7, né? Então, no caso aqui 0 mais 7, a gente colocar 2 aqui, por exemplo, vai ser exatamente o mesmo esquema. E assim vale para as demais, né? Para subtração, enfim. Digamos assim, é uma forma de você reduzir a expressão, né? Bastante utilizada. Bom, pessoal, dessa aula, o que eu tinha para passar para vocês seria isso. Não esqueçam de deixar seus comentários, suas críticas, é bastante importante isso para a gente saber como é que tá sendo para vocês aí. Eu leio todos os comentários, né? Então, dúvidas ou sugestões podem deixar aqui, deixem o gostei, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.